Olá! O vídeo de hoje traz a história da Maria. Foi um dos atendimentos mais bonitos que eu já fiz. A Maria chegou em meu consultório travada da coluna e ela saiu da crise somente com exercícios de respiração. Eu, Kátia Maciel, fisioterapeuta especialista em coluna, trazendo para vocês informação que educa, trazendo para você uma forma de você entender que a sua coluna tem jeito sim, e que não é um medicamento que vai dar um jeito na tua coluna. A história de hoje é a história da Maria, é uma amiga, mas se tornou uma grande cliente. Eu aprendi muito com ela, aprendi muito com as suas dores e com a sua doença. Uma doença diagnosticada clinicamente, onde uma doença grave, onde ela iria deixar de andar em alguns anos, a partir de uma compressão de uma raiz nervosa. Ela tinha dores que ela urrava, literalmente ela urrava de dor. Ela chorava a cada sessão de fisioterapia, a cada sessão de RPG, que era o que mais eu conseguia aplicar nela. Mas um belo dia, nem tão belo para ela, mas um belo dia como resultado, em que ela chegou no consultório transtornada. Ela estava passando por uma situação muito, mas muito desafiadora na sua vida pessoal. Ela sofria muito por essas questões pessoais. Ela buscava a cada dia sair dessa crise, mas ela não conseguia. Ela já estava entrando já no período depressivo na sua vida. E esse dia ela chegou no consultório totalmente transtornada, com uma síndrome do pânico. E ela realmente achou que aquele dia ela fosse morrer, porque ela não conseguia nem mais respirar, de tão travada que ela estava. Ela precisou de ajuda para descer do carro, ela precisou de ajuda para deitar na maca, ela precisou de ajuda para eu fazer cada movimento do corpo dela. Ela não conseguia mais executar. Ela chegou parecendo um bloquinho de madeira, um bloquinho de pedra. E ela chorava muito. Nesse dia, eu não conseguia ver outra possibilidade de trabalhar com ela a não ser a própria respiração. Vocês já ouviram falar que a respiração relaxa? Vocês já ouviram falar quando a gente está nervosa demais? Alguém diz pra gente assim, respira. Não, respira. Toma um copinho de água com açúcar e respira. Isso não é balela não, gente. Respirar é o milagre mais divino que a gente pode ter. E tudo no nosso corpo, a nossa existência aqui depende da respiração, mas a gente não dá a devida atenção para ela. A gente muitas vezes nem percebe que está respirando. Tudo bem que a respiração é um processo automático do corpo, mas se a gente observar melhor a respiração e transformar a respiração num exercício, ela passa a colaborar ainda mais com o nosso corpo. E quando a gente não tem mais a capacidade de respirar, é porque a vida acabou. Então, esse dia, para Maria, para ela talvez fosse o último dia. Ela estava muito cansada de lutar com essa questão pessoal que ela vinha passando há anos. Ela estava muito cansada de buscar o oxigênio que faltava para ela ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais plena. E aquele dia realmente os seus músculos se fecharam de uma tal maneira que nem sangue passava ali. E quando não há sangue circulando, a gente tem a sensação de que a gente não vai respirar.
porque é através do sangue que o oxigênio transita dentro de nós. E o que leva o oxigênio para o nosso sangue é a nossa respiração. Então, o que eu decidi fazer aquele dia? Eu não apliquei nenhuma técnica mirabolante, nenhuma técnica desenvolvida pelo especialista X ou pelo especialista Y. Eu simplesmente coloquei a cabeça dela, coloquei a minha mão embaixo da cabeça dela, coloquei todas as almofadas confortavelmente embaixo das suas pernas, dos seus braços, para que ela aos poucos pudesse relaxar na melhor posição possível. Mas lembre-se que ela estava muito encolhidinha. E eu só fui pedindo para ela respirar. Eu fui orientando a que ela respirasse um pouco mais para o lado de cá, depois que respirasse um pouco mais para o lado de lá, que as costelas dela se movimentassem mais. Eu fui orientando para que o abdômen dela fosse trabalhando mais nessa respiração. As próprias mãos dela foram em cima do abdômen dela mesma. E ela foi sentindo que ela estava respirando novamente. E assim ela foi do estado de toda encolhidinha, de toda travada e fechada, com medo e em pânico, ela foi se abrindo e ela foi relaxando. Foi somente com isso. Me emociono de contar a história dela, sem brincadeira. Foi só com isso que ela conseguiu sair dessa crise. E não era nem uma crise de coluna, gente. Não era uma crise de dor de coluna. Era uma crise emocional. Era uma crise que realmente tirou o oxigênio dela, tirou a respiração dela, tirou o sangue dela. Mas eu tô aqui para contar para vocês que hoje Maria está muito bem. Ela nunca mais teve uma crise como aquela. E a cada sessão que ela vinha, eu ensinava como é que ela fazia em casa aquilo que a gente tinha acabado de fazer ali, de fazer naquela sessão que eu chamei de a grande sessão. E ela, talvez hoje, é a minha cliente mais disciplinada. Tudo que eu peço para ela fazer, ela faz. Ela vive intensamente aquele exercício que ela está fazendo. E ela se concentra muito para fazer, ela se dedica muito para fazer, pois ela bem sabe o que foi que ela passou e aonde foi que ela chegou. Então, meus queridos, respirem. É simples assim. Respirem. Se empoderem da respiração de vocês. Se empoderem do corpo que respira de vocês. Espero que esse vídeo tenha trazido para vocês um pouquinho de oxigênio para suas dores. E quem sabe vocês se sensibilizem tanto, assim como eu me sensibilizei com a história da Maria, e compartilhe esse vídeo e os demais vídeos do Coluna em Movimento, para que juntos possamos trazer para as pessoas um pouco mais de alívio, trazer mais oxigênio para suas vidas. E lembre-se de compartilhar, de assinar o canal, de clicar no sininho para receber com frequência os vídeos do Coluna em Movimento. E aproveitando aqui para agradecer toda essa nossa união, toda essa ajuda que vocês têm me dado para levar para mais e mais pessoas alívio para as dores. Gratidão.